Tema de hoje: o que o Evangelho provoca em você. O que o Evangelho provocou na tua vida? O que ele fez? O que ele mudou? Que conceitos que você tinha do teu coração e eles foram mudados? Que atitudes que haviam na tua vida que o Evangelho mudou? Afinal de contas, Evangelho, boas novas. Boas novas, boas notícias. Jesus trouxe boas notícias. Como eu disse há pouco, ele fez uma nova aliança comigo, contigo, no sangue dele, derramado na cruz do Calvário. Nesta nova aliança, ele trouxe uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o Evangelho que Jesus trouxe, ele trouxe, ou deveria pelo menos trazer, mudanças. Provocar algo de novo em nós. O que esse Evangelho de Cristo já te proporcionou na vida? O que o Evangelho de Cristo fala no teu coração? Ele mexe com você em alguma área de tua vida? O que Jesus representa para você? Já que a gente vive num tempo em que as pessoas estão cada vez mais distantes de Cristo. Cristo para muitos é só um detalhe, para outros só uma religião. Para mim e para muitos aqui desta igreja, um estilo de vida. A gente vive por amor a Ele. Vivemos porque Ele primeiro nos amou, nos chamou, nos resgatou, nos perdoou, nos deu uma nova vida. E nessa nova vida Ele anda comigo, anda com aqueles que o amam todo dia, toda hora. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele deveria ter trazido já mudanças na vida de muita gente. E eu gostaria de estudar sobre este assunto com os irmãos hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos um texto no livro de Mateus, capítulo 11. Numa de suas caminhadas, Jesus ele confrontou algumas pessoas e cidades acerca do Evangelho que ele estava levando, das boas novas que ele levava. Ele tratou algumas questões importantes aqui, foram registradas no livro de Mateus, capítulo 11. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Versículo 1 de Mateus 11, vamos ler praticamente inteiro o capítulo. Diz o texto que depois que terminou de instruir os seus 12 apóstolos, ou discípulos então, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Versículo 2, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Versículo 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. 5, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Versículo 6, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Versículo 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Lembre-se, Jesus estava com uma multidão. Aí Jesus diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 8, ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Versículo 9, afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Versículo 10, este, João, é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele.
Isso aqui tem uma explicação lógica, não vai ser hoje, vai ser uma outra mensagem. Versículo 13: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14: se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aí Jesus encerra esse bloco de informações dizendo o seguinte no 15: aquele que tem ouvidos, ouça. Aí no versículo 16, ele está olhando para aquele pessoal e ele diz: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. 17: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Versículo 18: pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. 19: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus encerra um outro bloco dizendo, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Aí Jesus fala de algumas cidades, ele começa a denunciar, versículo 20. Jesus começa a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Versículo 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Versículo 22, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos ou menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 23, Jesus diz, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades, que algumas traduções traduzem Hades também como inferno. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, aquela cidade pecadora, ela teria permanecido até hoje. 24, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Jesus citou aqui cidades. Por último, ele fala de um repouso. Versículo 25, ele diz, naquela ocasião disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. 28, Jesus disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Versículo 29, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Versículo 30 e último dos que quero ler, Jesus diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante, meus irmãos, que Jesus ele está tratando com algumas pessoas, uma multidão. Nesse tratar, o que me chamou a atenção nesse texto foi a comparação que Jesus fez. Se a gente olhar essa comparação que Jesus fez com aquela geração, provavelmente ela está bem comparada com a nossa geração. Porque Jesus disse o seguinte, a quem que eu vou comparar essa geração aqui? Aí Jesus disse, olha, eu vou comparar a crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Meu irmão, se você parar para pensar e analisar esse texto, você vai ver o seguinte, você leva uma criança na praça, criança fica sentada na praça? Sim ou não? O que criança faz? Brinca, pula, levanta para cá, levanta para lá, às vezes você tem que chamar, ele fica 5 minutos com você, corre de novo,
e vai lá e anda no escorregador, e sobe aqui, balanço, e joga bola, e chuta. Criança não fica sentada na praça, só se estiver doente. Então Jesus compara a criança, aquela geração, com criança assim, criança que está imóvel, e nem parece que é criança. Aliás, se a gente for analisar profundamente esse texto, Jesus está comparando aquela geração que era uma geração, pessoas de bem, que em vez de serem crianças, porque Jesus disse, se você quiser chegar no reino dos céus, se torne como essa criança. Por quê? Porque criança, ela é alegre, criança, ela brinca, criança, ela não tem treta. Quando ela tem uma treta com outra criança, passa 5 minutos, eles estão brincando de novo. Aí Jesus diz, eu vou comparar essa geração com essas crianças que estão sentadas numa praça. E ainda assim elas gritam umas para as outras. O que elas gritam? Jesus disse, a gente tocou flauta para você, você não moveu uma palha. A gente cantou um lamento, vocês não choraram, não fizeram nada. Veio um pregador chamado João, trouxe uma palavra para vocês. Esse pregador, ele era um cara que jejuava, que vivia orando, e vocês não deram bola para ele. Aí veio o Filho do Homem, veio Jesus e trouxe um evangelho, um novo tempo. E aí vocês disseram o seguinte, esse cara é comilão, beberrão, ele está aí e tal. Aí Jesus encerra dizendo o seguinte, é só você comparar a obra que ele faz, você compara para ver se ele é de Deus ou não. Interessante que neste texto, Jesus está mostrando que aquela geração, esse é o âmago dessa questão, eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Eles estavam mais preocupados com as suas vidas do que de viver o evangelho. Eles não estavam preocupados em servir a Deus, em amar Jesus, em ter um relacionamento com Deus diferente, em nascer de novo e ter uma nova vida. Não, eles estavam preocupados em viver a vida deles. E aí Jesus vem e diz o seguinte, vocês não têm alegria mais. Vocês estão muito assim, céticos. Vocês estão igual criança que fica sentado na praça. Sabe, você cresceu muito. Esse negócio de crescer muito, às vezes leva a mente da pessoa a ficar travada. Por isso que no tempo de hoje, você vê muitos aí que estão analisando a Bíblia e chegando a algumas conclusões. Por exemplo, eu já ouvi, que eu já falei aqui, tem pregador que não acredita no inferno, tem pregador que não acredita que Jesus vai voltar, tem pregador que não acredita que Deus vai mesmo castigar ou vai destruir esta terra. As pessoas hoje não acreditam mais que o evangelho transforma, que o evangelho faz maravilhas. Aí Jesus vem e cita algumas cidades, e nessas cidades que ele cita, ele fala o seguinte, olha, aconteceu milagres no meio de vocês, milagres e maravilhas, e vocês são uma geração incrédula. Vocês viram aí cegos enxergarem, vocês viram aí mancos se levantarem e andarem, vocês viram mortos sendo ressuscitados nessas cidades aonde eu passei, e isso não produziu nada, não provocou nada em vocês. Ao contrário, vocês ficaram sentados na praça. E Jesus citou cidades, por exemplo, como Gomorra, que foi uma cidade destruída no tempo de Abraão, de Ló. Aquela cidade foi destruída por conta do pecado que eles viviam. O pecado era tão grande que diz que chegou a Deus no limite. E Deus mandou os anjos e eles destruíram, choveu fogo do céu. Aí Jesus compara que o pecado daquela geração, lá de Sodoma, era talvez menor do que o pecado daquele povo daquela geração. Porque Jesus disse, se esses milagres que foram feitos aqui, fossem feitos lá, olha lá, eles já tinham se arrependido faz tempo. Agora vocês não, vocês estão ouvindo um evangelho, vocês estão sendo provocados a mudar a sua atitude, a confiar no Senhor vosso Deus, a depender do Senhor vosso Deus, a viver uma vida feliz, mais alegre, não por conta do dinheiro que você tem, não por conta daquilo que você talvez possa produzir, mas daquilo que você já é lavado e remido no sangue de Jesus. Quer dizer, você já deveria ter uma alegria no teu coração. E Jesus fala para aquele povo, olha, vocês estão vivendo de um jeito que nada do que está sendo feito mexe com vocês. E eu já falei aqui, por exemplo, na hora do louvor, na hora de bater palma, é para bater palma.
Tem um irmãozinho que vem aqui na igreja, eu vou falar dele que eu não estou vendo ele aí, né? Que é legal quando eu assisto os vídeos da internet. Os vídeos nossos são gravados, às vezes eu assisto para editar ou para ver alguma coisa, né? E quando eles abrem a câmera assim na hora do louvor, tem um irmãozinho que está lá. Todo feliz. Enquanto que tem um que está do lado assim. Jesus está dizendo, a gente cantou, isso não trouxe alegria para você, não mexeu com você. Aí a gente falou de lamento, lamentou algo, isso também você não chorou, você não fez nada. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você está inerte no meio da igreja, no meio do povo, no meio da cidade, você está inerte, não acontece nada com você. Por mais que cante, por mais que cante lamento ou cante alegria, não mexe com você, não produz nada, não provoca nada em você. Aí Jesus olha para essa geração e fala, veio um pregador, vamos dizer um pregador considerado, né? Um grande pregador, tal, um cara que jejua, um cara que ora. Aí ele veio e tal, pregou a palavra. Aí alguns disseram assim, pô, esse cara é endemoniado. Aí vem um outro que fala assim, gente, trouxe boas novas para vocês, que essas boas novas possam provocar em vocês mudanças, porque se vocês mudarem, vocês serão mais felizes, vocês serão mais abençoados, a vida de vocês será melhor, né? Esse fardo que você tem, ele vai ser menor, pega o meu fardo, que ele é mais leve, o jugo que você tem, você é subjugado, então pega o meu jugo, que o meu jugo é mais suave, beleza? Não, a maioria das pessoas quando ouviram falar esse Jesus, disseram o seguinte, esse cara aí é aquele que vive comendo com os pecadores, vive aí com os pecadores, com os beberrão. Ou seja, Jesus está falando de uma geração que viu milagres, que viu maravilhas, mas não se converteu. Apesar de tudo que eles viram, Jesus era mais uma religião. Por isso, meus irmãos, quando Jesus fala para essa geração, o final, ele cita 3 questões aqui, eu acho importante a gente guardar no coração. Jesus disse que para aquelas cidades, o evangelho precisaria provocar neles arrependimento. E eles não se arrependeram. Muitos viram milagres, fez um milagre, legal. Isso não mudou nada a vida dele. Segundo, Jesus falou que para aquela geração haveria mais rigor na hora de serem julgados as suas obras, porque aquelas pessoas, elas ouviram Jesus falar, ouviram pregadores falar, mas aquilo não provocou nada, absolutamente nada, ele continuou vivendo as mesmas coisas. Então esse que tem consciência que devia mudar, ele não muda, como Tiago escreveu, né? Tiago capítulo 5, ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Então, se o evangelho não provocou nada em você, mesmo você tendo consciência, quando você for julgado, ou suas obras forem julgadas, elas serão julgadas com mais rigor. Terceiro, Jesus diz o seguinte, tem gente que está no meio desta geração, que está pensando que vai subir, mas em vez de subir, vai descer. É sério o assunto que Jesus está tratando com aquele povo. Por isso a pergunta dessa manhã, o que o evangelho provocou na tua vida já? Se ele não provocou nada, se evangelho para você é mais uma religião, ou mais um culto, alguma coisa está errada. Porque é impossível se dizer cristão e continuar nas mesmas práticas que nós vivemos, ou vivíamos. Por exemplo, se nas nossas festas, as festas que nós fazemos, a gente precisa convidar Jesus para ir na festa. Não precisamos, não tem essa, assim, eu vou convidar Deus para ir na minha festa. Você não precisa convidar. Mas será que Deus pode ir lá na tua festa, mesmo sem ser convidado, e chegando lá ele não vai ser envergonhado pela tua atitude, pela minha atitude? Quer dizer, o que o evangelho provocou em nós? A gente fala mais de Jesus ou a gente fala mais das coisas do mundo? Você e eu, nós não somos obrigados a perdoar ninguém. Aliás, eu conheci pessoas que jamais aprenderam a perdoar. Dizem que perdoam, mas não perdoam. Só pelas atitudes. Você sabe que a pessoa não perdoa. Você não é obrigado a perdoar. Todavia, se o evangelho provocou algo dentro do meu e do teu coração, a gente perdoa.
De que forma? Do mesmo modo que Deus perdoou a gente. Porque Jesus deixou claro, meu irmão, perdão, ele não é assim, sentimento, eu estou sentindo agora de perdoar. Perdão é atitude. Por quê? Porque um dia Deus tomou a atitude de nos perdoar. Aí Jesus vem e diz o seguinte, naquela oração dominical: Pai, perdoa-me do jeito que eu perdoo. É condicional. Perdoa as minhas ofensas do jeito que eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. É condicional, tem uma condição. Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. Quer dizer, se você não aprendeu a perdoar, isso não vai mudar nunca na tua vida. Quer dizer, se o Evangelho não provocou em você esse desejo de perdoar, de passar por cima e viver um novo tempo, mesmo porque o perdão vai liberar tanta bênção sobre a tua vida, vai liberar saúde sobre a vida. Tem gente, segundo a Bíblia, que está vivendo momentos de enfermidade na alma, terríveis, porque a falta de perdão não permite que essa pessoa seja curada, seja tratada, porque ela tem raiz de amargura dentro do coração, e para aquilo se curar, só ela liberando o perdão. Quando ela libera o perdão, Deus vem e transforma a vida. Mas para isso acontecer, o Evangelho tem que provocar alguma coisa, senão é igual amar. Você não é obrigado a amar ninguém. Jesus mesmo disse, você tem que ir além, você tem que amar o teu inimigo. Porque se você amar a pessoa que está do teu lado, Jesus falou, os publicanos fazem isso. Se você amar aqueles que te amam, os outros fazem isso. Você tem que ir além. O Evangelho tem que provocar algo em você, de uma forma que as pessoas olhem para você, olhem para mim e vejam algo de diferente. Não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Por isso que eu não consigo entender, irmãos, pessoas que se dizem cristãs, que vão à igreja, que participam de tudo e tal, e ainda assim ela não consegue se relacionar com a outra irmãzinha, com outro irmãozinho, tem raiva de um, tem ódio de outro, não consegue sentar do lado, não consegue olhar. Eu não entendo porque, sinceramente, meus irmãos, ou eu estou muito enganado ou a Bíblia está enganada, porque no céu não vai ter patota, o que eu gosto do lado de cá, o que eu não gosto do lado de lá. Não, no céu a Bíblia diz que todos estarão juntos, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito. Diante de um Deus vivo, na presença desse Deus, todos cantarão: grande é o Senhor, digno de ser louvado, por exemplo. Eu creio na Bíblia. Agora, se eu não consigo me relar com o meu irmão, e a Bíblia diz isso, João fala sobre isso, se eu não consigo me relacionar com o meu irmão, aprender a amar e perdoar, mesmo ele sendo chato, cabeçudo e tal, se eu não aprender a amar ele, que vejo, eu nunca vou amar a Deus que eu não vejo. É simples, é bíblico. Por isso que eu não consigo entender como muita gente hoje que se diz cristão, parece que o Evangelho não provocou nada na vida dele. Nenhuma transformação, nada. Ele continua do mesmo jeito. Por isso que quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, e a gente tem a oportunidade de participar de uma ceia, eu sempre lembro do texto que Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus falou isso para os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Eu não vou entrar no mérito da questão, tentando explicar o que é sal, o que é luz, porque acho que você já deve saber melhor do que eu. Mas neste texto, Jesus afirmou categoricamente, positivamente, para os seus discípulos, dizendo o seguinte: vocês são. Jesus não disse assim, vocês serão. Não, Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, se vocês são, já era para a gente ser isso. O Evangelho já tinha que ter provocado isso em nós. Mas infelizmente, a gente não vê isso hoje. E olha, meu irmão, para ser sal e para ser luz, você não precisa se esforçar muito, não. Porque quando você é convertido, o próprio Deus, a própria graça de Deus promove isso dentro de nós. O que não pode deixar é de ser sal e de ser luz. Você foi capacitado por Deus, eu fui capacitado por Deus para impactar a vida de pessoas.
E eu creio que impactar a vida de pessoas positivamente. A gente foi chamado por Deus para causar sede na vida das pessoas, para iluminar a vida das pessoas. Quando as pessoas elas não entendem o Evangelho, quando elas olham para a igreja, para o Evangelho, elas querem encontrar Deus, mas elas vão encontrar Deus olhando para mim e para você. Elas não vão assim, eu vou naquela igreja, ela é bonita. Isso já aconteceu aqui algumas vezes. Pessoas chegaram aqui e falaram assim, depois de um tempo, né, a gente se esbarrou na porta, falaram, eu estou aqui já há uns 3 meses, eu gosto daqui, eu gosto da palavra, eu gosto do culto, eu gosto do louvor e tal, mas eu quero ficar aqui sentadinho no meu canto, não quero me relacionar. Não dura muito. Porque esse negócio de assim, eu não quero me relacionar, quero ficar na minha, quero ficar... Isso aí não rola. No meio do povo de Deus isso não rola. O povo de Deus, lembra que eu já preguei aqui ano passado, é igual está dentro da arca, isso aqui é como uma arca. E dentro da arca estava cheio de animal lá, além de Noé e sua família. E dentro da arca tinha cheiro de cocô, cheiro de xixi, tinha a barca levando para lá e para cá, devem ter chamado o Hugo lá dentro, devia estar uma maravilha. Um empurrando o outro. Tem até uma história que diz que um dia uma formiguinha, o elefante chegou em Noé e falou assim, Noé, a formiga está me empurrando aqui. Né? Por quê? Porque é isso. Mas o melhor lugar que eles poderiam estar era dentro da arca, porque do lado de fora já havia morte. Por isso que igreja, a gente vai para a igreja, por quê? Eu vou lá para reparar? Não, eu vou lá para amar meus irmãos, mas o meu irmão não me ama, não tem problema, Deus me ama. O amor de Deus é tão grande na minha vida que eu aprendi a amar todo mundo. Não tenho treta com ninguém, não tenho problema com ninguém. Quem não nasceu de novo, meu irmão, não entende isso. Por isso que é preciso nascer de novo. Por isso que é preciso nascer do Espírito, como Jesus falou. O não cristão, ele olha para a igreja. Ele quer encontrar Deus, ele olha para a igreja. Aí ele fala assim, eu querer esse Deus, é desse cara, dessa mulher, Deus me livre. É o que está acontecendo hoje. A parte visível para eles de Deus é a igreja. Aí ele olha na televisão, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo cobrado. Você quer uma bênção, vem aqui, compra um copo d'água, custa R$50. Você quer ser abençoado, vem aqui, te dou um sabonete ungido, dá uma oferta de R$30. Você vem aqui, você quer ser abençoado, leva uma vassoura para varrer, a vassoura é cenzinho. Vem aqui. Aí o cara olha isso, ele fala, eu encontrar Deus? Não, eu não quero esse Deus. Por isso que Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. E a gente está vivendo isso hoje, meus irmãos. Você e eu somos, como eu já disse aqui, a Bíblia que eles leem. Lá fora eles não lêem Bíblia. A Bíblia que eles leem é nós, nossa vida. Eu falava ontem num culto familiar que participamos, numa das sextas, 2 sextas atrás aqui, na reunião de oração à noite, um irmãozinho que tem vindo aqui na igreja, novo, a gente estava falando sobre essa nova vida e tal, e ele disse, pastor, qual é a melhor forma de evangelizar, já que a gente falou sobre pregar na praça pública, que antigamente isso era uma prática, entregar folhetos e tal. Eu falei, meu irmão, a gente pode ir na praça pública, a gente pode entregar folheto, a gente pode falar no rádio, mas o melhor jeito de pregar o evangelho é as pessoas olharem para nós e encontrar Jesus dentro de nós. Quando as pessoas encontrarem Jesus dentro de nós, você não precisa nem dar folheto. Elas vão olhar e falar assim, realmente existe um Deus que pode mudar vidas. Eu conheci essa pessoa de um jeito e agora ela está de outro, porque quando ela conheceu esse tal de Jesus, a vida dela foi mudada. Lá fora, meus irmãos, as pessoas lá fora, eu vou citar crianças aqui de novo. As crianças, quem já foi criança sabe do que eu estou falando. E eu já fui, pode parecer que não, mas eu já fui criança um dia, entendeu? E eu me lembro que a gente sonhava tanto, né? Criança sonha bastante. Pega um carrinho e fica imaginando, subindo serra, descendo serra e tal. Criança, eles gostam de coisa concreta, gostam de pegar alguma coisa de visual. Criança não gosta de abstrato. Não tem como você chegar na criança e falar assim, ó, fecha os olhos e imagina agora um doce.
Ele quer pegar, ele quer comer. Ele não quer coisa abstrata, quer coisa visual, que ele pode pegar. Filho, eu vou te levar na loja, mas não vou comprar nada. Você só imagina um brinquedo e depois a gente volta. Não, ele quer pegar. Quer pegar. Deus, meus irmãos, fazer essa comparação aqui, entenda o que eu vou te dizer. Deus, ele é abstrato. Você não pode vê-lo nem pegá-lo. O único jeito das pessoas verem Deus é eles olhar para nós, pegar na gente, receber um abraço, um aperto de mão, uma palavra, um telefonema, uma mensagem. Com certeza essas pessoas vão falar, deve ter Deus no coração desse aí. Quando o Evangelho provoca algo em nós, a gente tem uma prática de amor muito maior com as pessoas. Quando o Evangelho provoca algo em nós, a gente entende o reino de Deus e a cruz. A gente segue Jesus como um projeto de vida e não como mais uma religião. A gente passa a viver com Ele. A gente tem esse fascínio pelo Evangelho de Jesus, por esse momento de estar junto. Ontem tinha um irmão, à noite, eu agradeci os irmãos no WhatsApp aí de homens que nós temos. Se você é homem e não está cadastrado, procura o irmão Emerson. Se não achar, fala comigo, fala com o irmão Ivan. A gente cadastra você do grupo de homens. Deve ter, acho que uns 20 homens cadastrados, mas que fala alguma coisa, é uns 5, 6 só. E ontem à noite eu mandei uma mensagem, falei, agradeço, os irmãos participaram, fulano, beltrano, cicrano e tal. Muito obrigado, Deus abençoe. E aí um dos irmãos que estava aqui, citei o irmão Evaldo, ele disse, para mim a coisa mais gostosa foi passar o dia com os irmãos. Porque é interessante, você vai por uma placa, vou colocar uma placa na igreja. Isso é coisa fácil, é subir e colocar, mas precisava montar a placa. E para montar a placa? Porque para montar a placa tinha 6 caras. Aí fica um dando um palpite, né? Não, faz assim. Não, é melhor fazer assado. Não, é melhor cozido. Não, eu acho melhor frito. Não, mas vamos fazer assado. Não, mas vamos fazer cozido. Não, mas pera um pouquinho, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí na hora de fazer assim, vamos fazer, fica todo mundo pensando. Vamos fazer, não, vamos fazer. Aí começam as brincadeiras, e a gente sempre tem. E o tempo vai passando, Quando a gente conseguiu montar, começamos 9h30 da manhã, 15 para as 10, até comprar algumas coisas que faltavam. Tal. Quando deu 1h, 1h10, a gente tinha montado metade da placa. Eu falei, vamos almoçar, irmãos. Aí o Jackson, já glória a Deus, aleluia. A gente tem um irmãozinho aqui na igreja que gosta de comer, uma benção, né? E aí nós almoçamos, vamos continuar, vamos lá. Umas 3h30, vou vir para cá para o ensaio do louvor e os irmãos lá. Tal. E aí, pastor, dá uma olhada. E aí, ficou bom, graças a Deus e tal. Isso já era 4h30. Vamos lá colocar. E os andaime, e sobe um, e aperta, e fura. 6h05, né? Mais ou menos, né, Ricardo? O Ricardo até falou, né? Eu nunca venho aqui. Quando eu venho, trabalho pra caramba, né? Eu falei, é lógico. Brincadeira. Chegou no final da tarde, todo mundo deu risada, estava todo mundo cansado, mas deu risada, comemos, foi um tempo gostoso. O Evangelho provoca isso, permite isso, promove isso. O irmãozinho disse, eu agradeço a Deus porque eu passei o dia trabalhando, mas com os meus irmãos, tendo como eu queria ter mais assim. Eu falei, beleza, logo a gente vai ter que cortar o mato do estacionamento, então já vamos marcar mais uma aí, né? Verdade, meus irmãos, que o Evangelho que Jesus nos mostra, ele provoca isso em nós. Esse desejo de estar junto. Por isso é que eu não entendo a reação de muitas pessoas que vivem em nossos dias, que não entendem o Evangelho. E o que eu quero nesta manhã, Deus sabe, provocar em você, é aquilo que o apóstolo Tiago escreveu. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele disse assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quer dizer que se o Evangelho de Cristo não estiver provocando algo em nós, mudanças, quebrando paradigmas,
tirando preconceitos que nós temos, criando novos conceitos dentro de nós. Quer dizer, se o Evangelho não provoca isso, não provoca a gente se perdoar, se amar, estar junto, eu me permita dizer isso, acho que a pessoa que está assim, está perdendo tempo dentro da igreja. E Deus não quer que você perca tempo, Deus quer que você viva um novo tempo. Eu disse no final do ano aqui, Deus permitiu que a gente começasse mais um ciclo, mais um tempo, mais um momento, mais um ano. E nesse novo ciclo, nessa nova oportunidade que Deus nos dá, a gente pode fazer tudo diferente do que nós fizemos até hoje. Depende de nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, irmãos, cuidado, cuidado. Eu encerro aqui para a gente participar da ceia, porque a Bíblia fala para a gente tomar cuidado. Lembre-se, tem que haver arrependimento. Tome cuidado, porque se você tem consciência, haverá mais rigor na hora que for julgada as nossas obras. E terceiro, tome cuidado, porque tem gente achando que vai subir e vai acabar descendo. Foi o que Jesus falou para aquelas cidades, para aquela geração que estava sentada na praça, tipo assim, triste. Nada provocava nada neles. O Evangelho cantado, chorado, pregado com rigor, pregado com alegria, não provocou nada neles. Eles estavam inertes. Lembre-se, criança não fica sentada na praça, criança corre, criança pula. Foi isso que Jesus quis dizer. Geração que foi alcançada pelo Evangelho, ele está sempre feliz, ele está sempre alegre, ele pula, ele corre, ele anda, ele faz. Ele está na presença de Deus, é o prazer dele. E Paulo escrevendo na igreja de da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, com a ajuda dos irmãos lá, acompanha aqui no telão, ele disse: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade, versículo 7, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, Paulo dá um alerta, ele diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9, Paulo disse: como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Ou seja, cuidado, porque hoje se prega muito evangelho, ou evangeliquez. E evangelho, meu irmão, verdadeiro, de Jesus, provoca alguma coisa dentro de nós. Provoca mudanças, provoca novos pensamentos, nova vida, nova atitude, um novo jeito de ser. Ou é assim, ou é assim. O evangelho provoca isso em nós. Portanto, se o evangelho ainda não provocou nada na tua vida, se você ainda está assim, você já ouviu cântico, você já ouviu lamento, você já ouviu pregação dura, você já ouviu pregação maravilhosa, e nada tocou no teu coração, hoje é dia de você se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero entrar em 2018, mas eu quero entrar mesmo diferente. Nós estamos já no 7º dia de 2018, mas eu quero entrar diferente. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais como eu era antes. Eu quero deixar o evangelho provocar algo de novo na minha vida. E se você quer isso, eu convido você mesmo assentado a fechar os teus olhos, curvar sua cabeça.